amores, sejam bem-vindos ao canal Geografia e Maternidade. Para quem não me conhece, eu me chamo Adriana Nardelli e o vídeo de hoje é mais um vídeo relacionado à geografia, onde eu vou explicar um pouco para vocês sobre os aspectos físicos do Japão. Eu espero que vocês gostem. Se gostar, não esqueça aí de deixar o seu like, que é muito importante para o canal, para que ele seja divulgado pelo YouTube. Se você caiu aqui de paraquedas no canal e está gostando e gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para estar recebendo os avisos de quando tiver vídeo novo aqui no canal. Eu quero agradecer a cada um de vocês que fazem parte aqui do canal Geografia e Maternidade, que são fiéis assistindo aqui os meus vídeos e assistem o vídeo até o final, porque isso é muito mais importante, porque assistir o vídeo só um pedacinho acaba prejudicando ao invés de ajudar. Então eu quero agradecer a todos vocês que sempre estão aqui. Eu sei que com a ajuda de cada um de vocês, o canal Geografia e Maternidade ainda vai bombar aqui no YouTube. Mas vamos começar a nossa aula falando sobre a localização do território japonês. O Japão ele é um país insular, localizado na porção leste do continente asiático. Então o Japão ele é uma ilha. É circundado pelo Oceano Pacífico e não possui fronteira direta com nenhum outro território, seja com nenhum outro país. O mais próximo que a gente tem é a Rússia aqui a norte e a nordeste, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul a oeste, a China aqui a sudoeste e as Filipinas ao sul. Características gerais. Abrange cerca de 3.000 ilhas. Essas 3.000 ilhas elas têm diferentes tamanhos, sendo que dessas 3.000 ilhas, 4 são principais. Então a gente tem aqui a ilha de Hokkaido, a ilha de Honshu, aqui nós temos a ilha de Shikoku e a ilha de Kyushu. Essas 4 ilhas, elas correspondem a 97% da área total do território japonês. Cerca de 73% do país ele é montanhoso, com uma grande cordilheira a ocupar o centro de cada uma dessas ilhas principais. Isso vai fazer, essa grande quantidade de montanhas, vai fazer com que haja uma escassez de minerais metálicos e combustíveis fósseis, isso porque essas cadeias montanhosas elas são de idade geológica recente e quanto mais recente a gente tem uma forma de relevo, é mais pobre em recursos minerais. Além disso, existe um pouco espaço para a agropecuária. O Japão, ele ocupa uma das áreas mais sísmicas do planeta, pois está localizado no limite das placas tectônicas Eurasiática Ocidental, que juntamente com a placa do Pacífico formam uma zona de convergência entre placas, ou seja, é uma área de encontro dessas duas placas tectônicas. Isso vai fazer com que exista nessa região fortes terremotos, além da existência de vulcões. Então a gente pode observar aqui o território, aqui é o território japonês. Então a gente observa, essa parte aqui que está pintadinha de rosa, é justamente essa área que a gente conhece como Círculo de Fogo. É a área que tem encontro de placas tectônicas e é uma área de grande instabilidade no planeta. E a gente observa que o território japonês ela está em cima dessa área. Por isso existe uma possibilidade, uma frequência maior de terremotos, além da presença da existência de vulcões. Relevo, clima e vegetação. O relevo ele é predominantemente montanhoso. Aproximadamente 3/4 da área total do país ela vai ser formada por montanhas e isso vai dificultar o desenvolvimento da agricultura. Por quê? É o óbvio. Então, a atividade agrícola por si só, ela vai se desenvolver com facilidade em áreas de planícies, em áreas mais planas. No entanto, a gente tem um território onde você tem a maior parte dele coberto por montanha, então vai dificultar
ao desenvolvimento da agricultura. Nesse sentido, a produção de gêneros alimentícios é insuficiente para suprir a demanda interna. Somente o arroz ele consegue abastecer o mercado nacional, não havendo a necessidade de importá-lo. Até mesmo porque o cultivo da risicultura ele é muito levado para o lado cultural. Vai muito além da questão de uma produção, de querer se produzir em grande quantidade. Então, eles produzem o arroz por questão mesmo cultural. Apenas 16% do território japonês é composto por planície. Essas são localizadas nas bordas litorâneas e algumas encravadas entre as montanhas. Então, a gente aqui observa esse mapa, onde esses triângulozinhos vermelhos seriam os principais vulcões que a gente tem no território japonês. Então, a gente observa uma grande quantidade de vulcões. Esse rosinha aqui mais claro seria as áreas com menores altitudes. Então, são as áreas relacionadas às planícies. Então a gente observa que é basicamente no litoral e, como eu disse aqui no texto, encravada entre as montanhas. Essas áreas aqui de amarelo e verde seriam as áreas de maiores altitudes. E aí a gente observa aqui, olhando esse mapa, a gente consegue observar que predomina isso no território japonês. Como eu falei, aproximadamente 3/4 do território japonês, ele é formado por montanhas. As planícies, elas são intensamente aproveitadas para o desenvolvimento da agricultura. Nelas estão localizadas as maiores cidades do Japão. Então, a gente tem Tóquio, a gente tem Nagoya, Osaka, Kobe, Kyoto e Yokohama. O clima do Japão, ele é um clima do tipo temperado frio ao norte, com longos meses de inverno, influenciado pela corrente fria de Oyoshiba. Na parte central, basicamente na ilha de Honshu, que é aquela maior ilha, a gente tem um clima temperado oceânico, com temperaturas mais quentes no verão e mais amenas durante o inverno, ou seja, o inverno não é tão frio. E no sul, nas ilhas de Shikoku e Kyushu, o clima ele é subtropical, ou seja, é um clima de transição entre o temperado e o tropical, amenizado pela corrente marítima de Kuroshima, que é a corrente do Japão, que é uma corrente quente. Em relação à vegetação, o país ele apresenta uma elevada concentração de áreas preservadas, uma das nações mais arborizadas do mundo. As florestas cobrem 65% do território. As florestas elas são influenciadas pelo clima e apresentam-se tanto as florestas temperadas e as florestas subtropicais. Há também coníferas mais ao norte e nas áreas mais elevadas, por influência da altitude, ou seja, do relevo montanhoso. Também a gente encontra no território japonês a grande quantidade de bambuzais. E esses bambuzais, eles têm um significado muito grande assim para o Japão, e eles utilizam muito essas áreas de bambuzais muito no sentido de atração turística. Então você tem grandes áreas, reservas, onde existem parques que recebem os turistas para poder estar olhando esse tipo de vegetação. Aqui a gente tem o Monte Fuji, é o ponto mais elevado do país, com cerca de 3.776 metros de altitude. A sua última erupção, ela ocorreu no ano de 1707, ou seja, já faz muito tempo, mas isso não significa dizer que o Monte Fuji não pode vir a entrar em erupção novamente. Foi classificado em 2013 como um patrimônio cultural pela Unesco. Localiza-se a cerca de 100 quilômetros a sudoeste de Tóquio, na ilha de Honshu. A ação das correntes marítimas no Japão. Então, existem duas correntes marítimas que são muito importantes para o território japonês.
Temos a corrente de Kuroshima. Essa corrente de Kuroshima, ou também conhecida como corrente do Japão, ela é uma corrente quente, seria essa corrente aqui. E nós temos a corrente de Oyoshiba, que é uma corrente fria, que vem aqui do norte do planeta. O encontro entre essas duas correntes provoca uma amenização das temperaturas da região. Com isso, há uma grande atração de cardumes. Assim, essa região é a primeira em produção de pescado. Hidrografia. Os cursos fluviais, eles são de pequeno porte. Isso é óbvio que acontece por conta da pequena extensão das ilhas. Então, a gente não tem essas ilhas tão grandes assim. Então, você não vai ter também rios de grande extensão. A topografia, ela influencia diretamente no curso, impulsionando fortes correntezas em direção ao mar. Essa característica resultou na formação geológica, como as planícies e os deltas. São aproveitadas para gerar energia elétrica e para a irrigação. Alguns dos rios procedentes das zonas vulcânicas do nordeste de Honshu, eles têm uma água ácida e inútil para a agricultura. Então aí nós temos o maior lago de origem tectônica. Ele foi causado por fraturas na crosta terrestre. Esse lago ele é chamado de Biwa, com cerca de 672 quilômetros quadrados. Aí nós temos o rio Shinano, localizado na ilha de Honshu. É o mais longo do território, atravessa vales e planícies, como as planícies de Saku, Ueda, Nagoga e Echigo, que seria uma das planícies mais importantes dessa área. Aqui nessa imagem a gente tem o rio Arakawa, que apesar de apresentar apenas 173 quilômetros de extensão, ganha importância por atravessar a capital do Japão, que seria Tóquio, na ilha de Honshu. Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, não esqueça de deixar seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.